Você é uma fracassada que só dá vergonha, nem ouse aparecer. Essas palavras da sogra do meu filho me atingiram como um golpe físico no peito. Já faz tempo, mas a cicatriz daquela rejeição nunca fechou. Meu nome é Daiane, tenho 62 anos. Esta é a história de como um presente anônimo deixado na porta transformou a soberba dela no arrependimento mais amargo de sua vida. As palavras saíram da boca de Beatriz como chicotadas. Senti meu rosto queimar, as bochechas pegando fogo. Meu coração disparou dentro do peito, batendo tão forte que pensei que todos ali pudessem ouvir. O salão do buffet ficou em silêncio absoluto. Aquele silêncio pesado, constrangedor, que dói na alma. As 3 funcionárias que organizavam as mesas de doces pararam o que estavam fazendo e desviaram o olhar para o chão, fingindo que não tinham ouvido nada. Mas tinham ouvido. Todo mundo tinha ouvido. Beatriz estava de pé na minha frente, com aquela postura ereta, o cabelo loiro impecavelmente penteado, as unhas feitas, o perfume caro e enjoativo invadindo meu nariz. Ela usava um conjunto de linho bege que devia custar mais do que minha aposentadoria de um mês inteiro. Os olhos dela eram duros, frios como pedra. Não havia uma gota de compaixão naquele olhar, só desprezo. Desprezo puro. Eu estava ali apenas para entregar uns documentos que o Rafael tinha me pedido. Documentos simples. Cópias da certidão de nascimento dele, do RG. Coisas necessárias para o cartório do casamento. Meu filho tinha me ligado 2 dias antes, a voz estranha, apressada, dizendo que precisava urgente e que eu podia deixar no buffet onde eles estavam acertando os últimos detalhes da festa. Eu disse que sim. Claro que disse sim. Sou mãe. A gente sempre diz sim. Cheguei ao buffet naquela tarde de terça-feira, com os documentos dentro de uma pasta transparente. O lugar ficava na Vila Madalena, um bairro que eu raramente frequentava. Era tudo muito chique, muito moderno, com aquelas paredes de tijolinho à vista e plantas pendentes no teto. Senti que não pertencia àquele ambiente no momento em que empurrei a porta de vidro. A recepcionista me olhou de cima a baixo, avaliando minha calça jeans simples, minha blusa de malha lisa, minha bolsa surrada de couro sintético. Vim trazer uns documentos para o Rafael, eu disse, tentando soar confiante. Ela apontou para o salão nos fundos. Caminhei pelo corredor, ouvindo o eco dos meus passos no piso de cimento queimado. Quando entrei no salão, vi tudo montado. As mesas decoradas, os arranjos de flores brancas e rosa claro, os tecidos delicados amarrados nas cadeiras. E lá estavam eles. Rafael, meu filho, de costas para mim, falando com o gerente do buffet. Lívia, minha futura nora, sentada numa das cadeiras, mexendo no celular com aquela cara de tédio permanente. E Beatriz, a mãe da Lívia, verificando cada detalhe como uma general inspecionando tropas. Rafael, eu chamei, baixinho. Ele se virou. Por uma fração de segundo, vi algo no rosto dele. Medo, constrangimento, não sei. Mas durou menos que 1 segundo. Logo, ele recompôs a expressão e veio até mim. Oi, mãe. Trouxe os documentos? Trouxe, filho. Está tudo aqui. Estendi a pasta. Ele pegou rápido, rápido demais, como quem quer se livrar de algo quente demais para segurar. Foi nesse momento que Beatriz se aproximou. Eu a sentia vindo antes mesmo de vê-la. O perfume chegou primeiro, aquele cheiro adocicado demais que me dava náusea. Rafael, quem é essa pessoa? Ela perguntou, com uma voz fina, aristocrática, mas carregada de veneno. Pessoa. Ela disse, pessoa. Não disse, quem é ela? Não disse, é sua mãe? Disse, pessoa, como se eu fosse uma desconhecida, uma invasora, alguém sem nome nem importância. É minha mãe, Beatriz, Rafael respondeu, a voz baixa, quase inaudível. Sua mãe. Beatriz repetiu as palavras como se estivesse degustando algo amargo. Ela me olhou de cima a baixo, lentamente, com uma frieza calculada. Rafael, eu já disse para você que não quero esse tipo de presença no casamento da minha filha. Esse tipo de presença. Senti meu estômago revirar. Engoli a seco. A saliva desceu pela garganta com dificuldade, arranhando.
Minha boca ficou seca instantaneamente. Beatriz, com todo o respeito, eu sou a mãe do noivo, eu disse, mantendo a voz firme, apesar do tremor que sentia nas pernas. Só vim trazer os documentos que o Rafael pediu. Já estou de saída. De saída? Beatriz deu uma risadinha curta, um som desagradável, metálico. Você deveria nem ter vindo. Olhe para você. Olhe para este lugar. Você não percebe que não combina? Que não pertence? O chão pareceu se abrir debaixo dos meus pés. Senti tontura. Lívia levantou os olhos do celular e sorriu. Não foi um sorriso inocente. Foi um sorriso de satisfação, de vitória antecipada. Ela estava gostando daquilo. Estava gostando de me ver sendo humilhada. Mãe Beatriz tem razão, Lívia disse, se levantando e vindo para perto da sogra, como uma soldado ao lado da comandante. Esse casamento vai ter gente muito importante. Empresários, juízes, desembargadores, pessoas influentes. A gente precisa manter um certo padrão. Padrão. Essa palavra ecoou dentro da minha cabeça. Eu não tinha padrão. Eu era uma mulher de 62 anos, aposentada do serviço público, que tinha trabalhado 40 anos na secretaria de uma escola estadual. Eu morava numa casa simples de 2 quartos no Tatuapé, um bairro de classe média na zona leste de São Paulo. Eu não tinha carro importado, não tinha joias, não tinha conta bancária gorda. Mas eu tinha dignidade. Eu tinha trabalhado honestamente a vida inteira. Eu tinha criado meu filho sozinha depois do divórcio, quando ele tinha apenas 12 anos. Eu tinha pago cada conta, cada uniforme escolar, cada mensalidade da faculdade dele com o suor do meu rosto, e agora aquelas 2 mulheres estavam ali, me olhando como se eu fosse lixo. Beatriz, por favor, Rafael finalmente falou, mas sua voz era fraca, sem convicção nenhuma. Ela é minha mãe. E daí? Beatriz se virou para ele, o dedo indicador apontado para o peito do meu filho. Rafael, você precisa escolher. Ou você está com a gente nessa família, nesse novo patamar que a Lívia está te oferecendo, ou você fica preso a essa vida medíocre que sua mãe representa. Vida medíocre. Eu esperei. Esperei que meu filho, o menino que eu embalei no colo quando tinha febre, o adolescente que eu consolei quando sofreu seu primeiro término, o jovem que eu abracei no dia da formatura, dissesse alguma coisa em minha defesa, alguma coisa que mostrasse que ele lembrava de quem eu era, de tudo que eu tinha feito por ele. Mas Rafael ficou em silêncio. Ele abaixou a cabeça, olhou para os próprios sapatos de couro italiano e não disse nada. Foi nesse momento que Beatriz deu o golpe final. Você é uma fracassada, Daiane. Ela pronunciou meu nome devagar, mastigando cada sílaba com nojo. Uma fracassada que só dá vergonha para nossas famílias. Você é uma lembrança de tudo que Rafael precisa esquecer para crescer na vida. Então, vou ser bem clara. Nem ouse aparecer no casamento. Você não está convidada. Você não é bem-vinda. Você não existe. O ar escapou dos meus pulmões. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Minhas mãos ficaram geladas. Um formigamento subiu pelos meus braços. Olhei para o Rafael mais uma vez. Meu filho. Meu único filho. Ele continuava olhando para o chão, o rosto vermelho, mas calado. Completamente calado. Está bem, eu disse, e minha própria voz soou estranha para mim. Distante, como se viesse de outra pessoa. Está bem. Peguei minha bolsa, ajeitei a alça no ombro. Minhas pernas tremiam tanto que pensei que fossem ceder, mas me obriguei a caminhar. Um passo, outro passo, mais um. Atravessei o salão inteiro, sentindo os olhares das funcionárias em mim. Aqueles olhares de pena misturados com alívio de não serem elas no meu lugar. Empurrei a porta de vidro. A luz do sol da tarde me cegou por um segundo. Caminhei até o ponto de ônibus mais próximo. Sentei no banco de concreto frio. E foi só ali, naquele ponto de ônibus cheio de gente indo e vindo, que as lágrimas começaram a descer. Lágrimas quentes, grossas, que escorriam pelo meu rosto e pingavam no meu colo. Mas junto com as lágrimas veio outra coisa. Algo que começou pequeno, lá no fundo do meu peito, e foi crescendo, crescendo, até se transformar numa bola de fogo. Raiva. Não era tristeza. Não era dor.
Era raiva pura. Raiva de ter sido tratada daquele jeito. Raiva de ter dedicado minha vida inteira a um filho que não teve coragem de me defender. Raiva daquelas duas mulheres arrogantes que achavam que dinheiro e sobrenome davam o direito de pisar em quem elas quisessem. Limpei o rosto com as costas da mão. Respirei fundo. E tomei uma decisão bem ali, naquele banco de ponto de ônibus. Aquilo não ia ficar assim. Elas não faziam ideia de quem eu era. Elas olharam para mim e viram uma mulher comum, simples, sem importância. Mas elas estavam erradas. Eu tinha passado 40 anos lidando com burocracia governamental, arquivos, documentos, registros. Eu sabia como o sistema funcionava. Eu sabia onde procurar. Eu sabia como descobrir coisas. E mais importante, eu tinha tempo. Tempo de sobra. Aposentada, sem obrigações diárias, com uma mente afiada e uma vontade crescente de provar para aquelas duas que elas tinham subestimado a pessoa errada. Peguei meu celular. Tinha uma prima distante, a Marta, que era advogada. A gente não se falava muito, só em aniversários e datas especiais, mas ela era boa gente e era esperta. Mandei uma mensagem. Marta, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Pode ser? A resposta veio rápido. Claro, prima. Quer vir aqui no escritório amanhã? Confirmei. Guardei o celular. O ônibus chegou. Subi. Sentei na janela. E enquanto São Paulo passava lá fora, com suas ruas caóticas e seus prédios cinzentos, eu sentia algo diferente dentro de mim. Determinação. Beatriz tinha me chamado de fracassada. Tinha dito que eu não existia. Mas ela ia descobrir que eu existia sim. E que uma mulher que construiu a vida tijolo por tijolo, que sobreviveu a um casamento ruim, a dificuldades financeiras, a todo tipo de desafio, não desaba diante de duas madames cheias de pose. Quando cheguei em casa, já era noite. Minha casinha no Tatuapé nunca me pareceu tão acolhedora. Pequena, simples, mas minha. Cada móvel ali tinha uma história. Aquele sofá bege desgastado eu tinha comprado numa promoção há 15 anos. A mesinha de centro de madeira compensada eu tinha montado sozinha, de chave de fenda na mão. As cortinas floridas estavam desbotadas, mas ainda cumpriam sua função. Fiz um chá de camomila. Sentei na varanda dos fundos, onde eu tinha uns vasos de samambaia e um pé de manjericão. O cheiro da terra úmida me acalmou um pouco. Fiquei ali, ouvindo os sons da noite. Cachorro latindo na casa do vizinho. Carro passando na rua. O barulho distante do metrô. E planejei. Aquela noite, deitada na minha cama, eu não dormi direito. Mas não foi por tristeza. Foi porque minha mente estava trabalhando, conectando pontos, traçando estratégias. Eu tinha sido subestimada. Mas quem subestima uma mulher que já sobreviveu a tudo, comete um erro fatal. E Beatriz ia descobrir isso da pior maneira possível. Mas antes de eu contar o que aconteceu depois daquele dia terrível, me diz uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, sendo chamada de fracassada na frente de todo mundo pelo seu próprio filho, ficar em silêncio, você deixaria barato? Ou faria alguma coisa? Deixa sua resposta nos comentários. Agora deixa eu te contar o que eu fiz. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados, mas com a mente cristalina. Não ia me entregar à autopiedade. Tomei um banho demorado, deixando a água quente cair sobre meus ombros tensos. Passei um creme que há meses estava guardado, desses que a gente compra e nunca usa porque está guardando para uma ocasião especial. Vesti uma calça jeans mais nova, uma blusa que me deixava bem, passei um batom. Olhei no espelho. A mulher que olhava de volta não era uma fracassada. Era uma sobrevivente. Peguei o metrô até a Avenida Paulista, onde ficava o escritório da Marta. O trajeto era longo, mas eu gostava de observar as pessoas. O executivo cansado com a pasta, a estudante com fones de ouvido, a senhora carregando sacolas de feira. Cada um com sua história, suas batalhas invisíveis. O escritório da Marta ficava num prédio comercial antigo, mas bem cuidado. Subi de elevador até o 8º andar. A recepção era pequena, mas organizada. Marta me recebeu com um abraço apertado. Prima, você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Sentamos na sala dela.
Paredes forradas de livros jurídicos, uma mesa cheia de processos, aquele cheiro característico de papel e café velho. Contei tudo, cada detalhe da humilhação no buffet, as palavras de Beatriz, o silêncio do Rafael, a risada satisfeita da Lívia. Marta me ouviu em silêncio, os olhos arregalados. Quando terminei, ela bateu a mão na mesa. Que mulher escrota! Mas, Daiane, você não veio aqui só para desabafar, né? Você quer fazer alguma coisa. Quero, mas não sei o quê. Não quero processar ninguém, não quero fazer escândalo. Só quero entender. Por que tanto ódio? O que essa Beatriz tem contra mim? Eu nem conheço direito essa mulher. Marta tamborilou os dedos na mesa, pensativa. Você sabe alguma coisa sobre a família da Lívia? Sobrenome, onde moram, onde trabalham. Sei que moram numa mansão em Perdizes. O sobrenome é Almeida Campos. A Beatriz sempre se apresenta como da família Almeida Campos, sabe? Com aquele tom de superioridade, como se o sobrenome fosse título de nobreza. Marta abriu o laptop dela. Almeida Campos, Perdizes, deixa eu fuçar aqui. Ela digitou rápido, os olhos percorrendo telas e mais telas. Passou um bom tempo assim, completamente concentrada, enquanto eu bebia café requentado num copinho de plástico. De repente, ela parou. Franziu a testa. Leu algo com atenção. Depois me olhou com uma expressão estranha. Prima, você não vai acreditar no que eu achei. Meu coração acelerou. O quê? A família Almeida Campos. Há mais ou menos 20 anos, eles estiveram envolvidos num escândalo financeiro. Bem grande, inclusive. Desvio de verbas de uma instituição beneficente que eles administravam. Senti um calafrio subir pela espinha. Como assim? O presidente era o Gustavo Almeida Campos, Marta continuou. Marido da Beatriz. Ele morreu há uns 10 anos, câncer. Mas na época do escândalo, ele foi investigado por desviar mais de R$ 1.200.000 de uma fundação que ajudava crianças carentes. O dinheiro sumiu. Faturas falsas, pagamentos para empresas fantasmas, transferências suspeitas. Minha boca estava seca. E o que aconteceu? O processo prescreveu. Eles conseguiram arrastar o caso na justiça até que os prazos legais vencessem. Gustavo nunca foi condenado. Oficialmente, ele morreu inocentado. Mas, prima, Marta me olhou nos olhos, séria. Eu trabalho com isso faz 15 anos. Quando você vê esse tipo de manobra jurídica, sabe que o cara era culpado. E tem mais. Tem mais? Eu estava quase caindo da cadeira. Beatriz comprou a mansão de Perdizes exatamente 3 meses depois do dinheiro da fundação desaparecer. Pagou à vista. R$ 600.000 em 2004. Como uma mulher sem profissão definida, casada com um funcionário público, sim, o Gustavo era funcionário público antes de virar presidente da fundação, consegue esse dinheiro todo? A resposta era óbvia: dinheiro desviado. Senti uma onda de choque percorrer meu corpo inteiro. Aquela mulher arrogante, que tinha me chamado de fracassada, que tinha dito que eu envergonhava as famílias, estava morando numa mansão comprada com dinheiro roubado de crianças carentes. Marta, minha voz saiu trêmula. Você consegue provas disso? Ela sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto. Um sorriso de quem sabe onde as coisas estão enterradas. Os processos são públicos, prima. Estão arquivados. Posso pedir cópias de tudo. Vai demorar uns dias, mas eu consigo. Quero todas as provas que você conseguir arranjar. Saí do escritório da Marta com a cabeça girando. Desci a Paulista a pé, precisando sentir o vento no rosto, precisando processar tudo aquilo. A família tradicional era uma farsa. A riqueza era construída sobre mentiras e roubos. E Beatriz tinha tido a audácia de me chamar de fracassada. Nos dias seguintes, mergulhei numa rotina estranha. De manhã, eu acordava, fazia minha ginástica leve, cuidava das plantas. Mas à tarde, eu me transformava numa investigadora. Pesquisava no Google, lia notícias antigas, anotava nomes e datas num caderno. Descobri que a fundação que eles administravam se chamava Esperança para Todos e atendia 300 crianças em situação de vulnerabilidade na zona sul de São Paulo. 300 crianças que deixaram de receber ajuda porque o dinheiro foi desviado.
E Beatriz comprou uma mansão com aquele dinheiro. A cada nova informação que eu descobria, minha raiva crescia. Mas não era aquela raiva quente, explosiva. Era uma raiva gelada, calculada, que ia se solidificando dentro de mim como um bloco de gelo. Rafael me ligou 2 vezes naquela semana. Não atendi. Ele mandou mensagens. Mãe, desculpa pelo que aconteceu. Mãe, a gente precisa conversar. Mãe, por favor, não fica assim. Deixei tudo no vácuo. Não estava pronta para falar com ele. E, sinceramente, não sabia se algum dia estaria. Uma semana depois da conversa com a Marta, ela me ligou. Prima, tenho o material. São quase 200 páginas de processo. Quer vir buscar? Fui no mesmo dia. Marta tinha organizado tudo numa pasta grossa. Dentro, cópias de denúncias, depoimentos, documentos bancários anexados ao processo, reportagens. Era devastador. As provas eram claras. Faturas de serviços que nunca foram prestados. Pagamentos para empresas que não existiam. Transferências para contas em nome de laranjas. E no meio de tudo, o nome de Gustavo Almeida Campos, presidente da fundação. Tem mais uma coisa, Marta disse, abrindo outra pasta menor. Consegui o registro da compra da mansão. Está aqui, R$600 mil, pagos à vista em agosto de 2004. A denúncia de desvio na fundação foi feita em maio de 2004. 3 meses, prima. 3 meses. Levei o material para casa como se estivesse carregando ouro. Naquela noite, espalhei tudo na mesa da sala. Li cada página. Algumas partes eram técnicas demais, cheias de jargão jurídico que eu não entendia direito. Mas a essência estava clara. E então percebi. Eu tinha nas mãos a destruição de Beatriz. Mas não era só sobre destruir, era sobre justiça. Aquela mulher tinha vivido 20 anos numa redoma de privilégios construída sobre a miséria de crianças. Ela tinha bancado a filha em escolas caras, viagens internacionais, faculdade de design de interiores, tudo com dinheiro sujo. E agora tinha a cara de pau de me chamar de fracassada. Comecei a sair mais de casa. Não porque estava feliz, mas porque não queria murchar. Fui ao salão e pedi para cortarem meu cabelo, um corte moderno, mais curto. A cabeleireira ficou animada. A senhora vai ficar linda. Quando olhei no espelho, quase não me reconheci. Parecia mais jovem, mais viva. Comprei roupas novas numa loja do centro que estava em liquidação. Nada extravagante, mas peças que me caíam bem, que me faziam sentir bonita. Voltei a frequentar meu grupo de leitura, que se reunia toda quinta-feira na biblioteca do bairro. As amigas comentaram: Daiane, você está diferente, radiante. Eu sorria, mas por dentro estava planejando. Porque junto com essa reconstrução pessoal, eu também estava traçando minha vingança. Não ia ser algo vulgar, algo escandaloso. Ia ser preciso, cirúrgico. Foi numa quinta-feira à noite, voltando do grupo de leitura, que recebi a mensagem que mudaria tudo. Era de um número desconhecido. Daiane, aqui é Antônio. Antônio Ferreira, amigo do seu ex-marido. Soube que você está investigando a família Almeida Campos. Tenho informações que podem te interessar. Podemos conversar? Meu coração quase saiu pela boca. Antônio Ferreira. Eu lembrava dele vagamente. Um contador aposentado, amigo do meu ex-marido Rogério na época em que ainda éramos casados. Um senhor sério de poucas palavras. Respondi imediatamente. Oi, seu Antônio. Sim, podemos conversar. Quando? Amanhã, se puder. No café da Praça Silvio Romero, às 15h. Concordei. Passei a noite inteira acordada, me perguntando o que ele teria para me contar. No dia seguinte, cheguei ao café 15 minutos adiantada. Pedi um suco de laranja e fiquei esperando, nervosa, mexendo no guardanapo. Quando ele chegou, reconheci-o imediatamente. Cabelos completamente brancos, óculos de armação grossa, camisa social bem passada. Ele sentou na minha frente e foi direto ao assunto. Daiane, vou ser breve. Eu trabalhei como perito contábil durante 35 anos. Me aposentei faz 10 anos. Na época do escândalo da Fundação Esperança para Todos, fui chamado para analisar os documentos como perito do caso. E posso te garantir, aquela família desviou cada centavo.
Segurei a respiração. O senhor tem provas? Ele tirou um pendrive do bolso. Tenho cópias de tudo que analisei na época. Planilhas, comprovantes, tudo. O processo prescreveu, mas a verdade não prescreve. Se você quiser usar isso, use. Aquela mulher, a Beatriz, é uma farante. E eu sempre odiei injustiça. Peguei o pendrive com as mãos trêmulas. Seu Antônio, por que o senhor está me dando isso? Ele suspirou. Porque você foi casada com o Rogério e o Rogério sempre foi meu amigo. E porque eu sei que aquela família está querendo casar a filha com seu filho. E eu acho que você merece ter as ferramentas para se defender de gente ruim. Agradeci emocionada. Quando voltei para casa, coloquei o pendrive no meu computador antigo. Dentro havia dezenas de arquivos. Planilhas detalhadas mostrando exatamente para onde cada real tinha ido. Era irrefutável. Sentei na cama. Olhei para o teto. E sorri. Eu tinha tudo. Todas as provas. Todos os documentos. Toda a verdade. Beatriz tinha me expulsado da vida do meu filho. Tinha me chamado de fracassada. Tinha dito que eu não existia. Mas agora eu tinha o passado dela nas minhas mãos. E estava na hora de mostrar para ela que uma mulher subestimada é muito mais perigosa do que uma mulher respeitada. Passei os próximos dias organizando tudo metodicamente. Imprimi os documentos mais importantes, criei pastas separadas, uma com as reportagens antigas, outra com os trechos do processo judicial, outra com as planilhas do seu Antônio mostrando o fluxo do dinheiro desviado e outra com a escritura da mansão em Perdizes. Cada pasta tinha um título escrito à mão com caneta preta. A verdade sobre a família Almeida Campos. Eu não era ingênua. Sabia que não podia simplesmente aparecer com aqueles documentos e esperar que algo acontecesse. Precisava de uma estratégia. Precisava pensar como aquela gente pensava. E gente como Beatriz só temia uma coisa: exposição pública. Numa manhã de sábado, liguei para a Marta novamente. Prima, preciso de mais uma ajuda sua. Pode falar. Você conhece algum jornalista? Alguém sério que cubra escândalos, corrupção, essas coisas? Houve uma pausa. Conheço. Tenho um contato que trabalha num portal de notícias investigativas. Por quê? Porque eu quero que essa história venha à tona, mas não por mim. Quero que venha como jornalismo, como investigação. Assim é mais poderoso. Marta riu do outro lado da linha. Prima, você está ficando perigosa. Gostei. Vou te passar o contato. 2 horas depois, eu tinha o telefone de Carla Mendonça, jornalista especializada em investigação de crimes financeiros. Mandei uma mensagem explicando resumidamente a situação. Ela respondeu no mesmo dia, interessada. Marcamos uma reunião para a próxima terça-feira. Enquanto isso, o casamento se aproximava. Faltavam 3 semanas. Rafael parou de me ligar. Acho que Lívia deve ter proibido. Ou talvez ele tivesse desistido de mim. Dói admitir, mas naquele momento eu já não sentia tanto a ausência dele. Era como se uma parte de mim tivesse se desligado da ideia de ser mãe daquele homem. Ele tinha feito sua escolha. E eu estava fazendo a minha. Comecei a ter uma rotina de autocuidado que eu nunca tinha tido antes. Acordava cedo, fazia alongamentos, preparava um café da manhã decente. Antes eu só tomava café requentado com pão. Passei a cozinhar para mim com carinho. Pratos que eu gostava, mas nunca fazia, porque era muito trabalho para uma pessoa só. Fiz uma moqueca de peixe. Fiz um estrogonofe de frango. Fiz até um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, algo que eu não fazia desde que Rafael era criança. A casa começou a cheirar diferente. Cheiro de comida boa, de café fresco, de limpeza. Abri as janelas todas as manhãs e deixava o sol entrar. Coloquei uma toalha nova na mesa da sala, uma toalha de crochê branco que eu tinha guardada há anos para usar numa ocasião especial. Bem, aquela era a ocasião especial. A ocasião em que eu decidi que merecia coisas bonitas. Na terça-feira, encontrei a Carla num café na Vila Madalena, ironicamente perto do buffet onde tinha sido humilhada. Carla era uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelos castanhos curtos, olhar atento e cansado de quem já viu muita coisa. Levei todas as pastas. Ela passou 2 horas revisando tudo.
Lia em silêncio, às vezes fazendo anotações num caderninho, às vezes franzindo a testa. Quando terminou, me olhou com respeito. Daiane, esse material é ouro. É consistente, é verificável e é escandaloso. Uma família tradicional que construiu riqueza roubando de crianças pobres, isso vende. E mais importante, isso é verdade. Posso confirmar tudo isso com mais algumas fontes e a gente publica. Quanto tempo você precisa? 2 semanas, no máximo. Vou entrevistar pessoas que trabalhavam na fundação na época. Vou confirmar os dados bancários com especialistas. Vai ser uma reportagem grande. O casamento é daqui a 3 semanas, eu disse. Carla sorriu. Perfeito. Vamos publicar 1 semana antes. Assim a notícia ainda estará fresca. Saí daquele café me sentindo poderosa. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha controle sobre alguma coisa. Mas ainda havia algo me incomodando. Eu queria que Beatriz soubesse. Queria que ela sentisse o que eu senti. Queria que ela tivesse uma prévia do que estava por vir. Não ia ser suficiente a notícia sair do nada. Eu queria que ela perdesse o sono, como eu tinha perdido. Queria que ela sentisse medo. Foi então que tive a ideia. Voltei para casa e sentei no computador. Abri um documento em branco e comecei a escrever uma carta. Não uma carta longa, emotiva, cheia de explicações. Apenas algumas linhas, diretas, cortantes. Beatriz, achei que a senhora gostaria de saber que seu passado não está tão enterrado quanto imagina. Fundação Esperança para Todos. 1.200.000 desviados. Mansão comprada 3 meses depois. Tudo documentado. Tudo verificável. A senhora me chamou de fracassada, mas quem construiu uma vida sobre roubo de crianças carentes? Atenciosamente, a fracassada. Imprimi a carta. Coloquei dentro de um envelope branco, lacrei. No verso escrevi apenas, para Beatriz Almeida Campos. Não coloquei meu nome. Não coloquei meu endereço. Mas ela saberia quem era. E então preparei o segundo envelope. Esse era mais grosso. Dentro, coloquei cópias dos documentos mais comprometedores. A denúncia original da fundação. Trechos do processo. A escritura da mansão. Planilhas mostrando as transferências suspeitas. Não coloquei tudo. Guardei os originais e outras provas comigo. Mas coloquei o suficiente para que ela soubesse que eu tinha acesso a todo o arquivo. Esperei anoitecer. Vesti roupas escuras, calça jeans preta, blusa preta, um cachecol. Parecia até engraçado, como se eu fosse uma espiã de filme. Peguei o metrô até Perdizes. O endereço da mansão eu tinha anotado. Rua Coronel Albino Bairão. Uma rua arborizada, cheia de casas grandes e muros altos. Desci do metrô e caminhei. Meu coração batia rápido, mas não era de medo, era de excitação. Quando cheguei na rua, identifiquei a casa pelo número. Era exatamente como eu imaginava. Enorme, 3 andares, muro alto com gradil dourado, portão eletrônico, câmeras de segurança, jardim imenso. 600 mil reais. Dinheiro de criança roubado. Havia uma caixa de correio do lado de fora do portão. Discreta, de metal cinza. Olhei para os lados. A rua estava vazia. Eram quase 10 da noite. Tirei o envelope grosso da bolsa e coloquei dentro da caixa. Fechei devagar, sem fazer barulho. E fui embora. Voltei para casa no metrô, sentindo uma mistura de nervosismo e satisfação. Agora era só esperar. Na manhã seguinte, acordei e segui minha rotina normal. Café, alongamento, cuidar das plantas. Mas meu celular estava ao meu lado, no modo silencioso, esperando alguma reação. E às 11h43 da manhã, ela veio. Uma ligação de número desconhecido. Atendi. Alô? A voz do outro lado era de uma mulher, mas não era Beatriz. Era mais jovem, nervosa. Daiane, é a Lívia. Meu coração disparou, mas mantive a voz calma. Oi, Lívia. O que você fez? O que diabos você fez? Não sei do que você está falando. Não finge. Minha mãe recebeu um envelope com coisas, documentos, coisas sobre meu pai. Ela está desesperada. Foi você, né? Foi você que mandou. Sorri, mesmo sabendo que ela não podia me ver.
Lívia, se sua mãe recebeu documentos sobre coisas que ela preferia manter escondidas, talvez você devesse perguntar a ela por que essas coisas existem, não a mim. Você é louca. Você está tentando destruir minha família. Família? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Sua mãe me expulsou da vida do meu filho, me chamou de fracassada, me disse que eu não existia. E agora você vem falar de destruir família? Você não tem provas de nada. Esses documentos são falsos. Então por que sua mãe está desesperada? Se é tudo falso, ela não teria motivo para se preocupar, teria? Houve um silêncio tenso. Eu podia ouvir a respiração ofegante dela do outro lado. O que você quer? Lívia finalmente perguntou, a voz quebrada. Quer dinheiro? Quer que a gente te convide para o casamento? O que você quer? Não quero nada de vocês. Só quero que saibam que a fracassada aqui tem mais dignidade do que toda a fortuna de vocês junta. E que mentiras sempre vêm à tona, mais cedo ou mais tarde. E desliguei. Minhas mãos tremiam. Sentei no sofá, respirando fundo. Tinha funcionado. A carta tinha chegado. Beatriz tinha aberto, e agora elas estavam em pânico. Mas aquilo era só o começo. 2 semanas depois, a reportagem de Carla Mendonça foi publicada no portal de notícias. O título era devastador. Mansão de Perdizes. Rastro de desvio milionário leva a família tradicional paulistana. A matéria era longa, detalhada, impecável. Trazia depoimentos de ex-funcionários da fundação, análises de peritos contábeis, cópias de documentos do processo. E citava, com todas as letras, os nomes Gustavo Almeida Campos e Beatriz Almeida Campos. A reportagem viralizou. Em poucas horas, estava sendo compartilhada por milhares de pessoas. Comentários de indignação, de revolta. Absurdo! Roubaram de crianças! Cadeia para essa gente! E a justiça não fez nada? Sentei na frente do computador, lendo cada comentário, cada compartilhamento, sentindo uma satisfação profunda, quase primitiva. A verdade tinha vindo à tona. E agora, Beatriz ia sentir o que era ser julgada, ser apontada, ser rejeitada. O casamento estava marcado para o sábado seguinte, 5 dias depois da publicação da reportagem. E nesses 5 dias, o inferno se instalou na vida de Beatriz. Eu não estava lá para ver pessoalmente, mas soube de tudo. Através de conhecidos, de comentários nas redes sociais, de fofocas que corriam soltas. A alta sociedade paulistana, que Beatriz tanto cultivava, virou as costas. Eventos foram cancelados, convites foram retirados, amigas de décadas pararam de atender as ligações. O clube de golfe de Perdizes, onde ela frequentava, sugeriu que ela não aparecesse por um tempo. A igreja que a família frequentava há gerações disse que seria melhor ela fazer suas orações em casa. A queda de Beatriz foi brutal e pública. E o casamento? Bem, o casamento não foi cancelado. Acho que naquele ponto, cancelar seria admitir derrota. Então, eles fingiram que estava tudo bem. Fingiram que a reportagem era mentira, que era perseguição, que era invenção de inimigos. Mas muitos convidados desmarcaram. De 300 confirmados, sobraram 120. Empresários importantes, políticos, gente influente, todos arranjaram desculpas de última hora para não aparecer. Na quinta-feira antes do casamento, recebi uma ligação de Rafael. Dessa vez, atendi. Mãe. A voz dele estava destruída. Rouca, cansada. Mãe, precisamos conversar. Oi, Rafael. Foi você, né? Essa reportagem, esses documentos. Foi você que vazou tudo. Não neguei. Não confirmei. Apenas disse. E se foi? Mãe, você não tem noção do que fez. A Beatriz está destruída. A Lívia está tendo crises de ansiedade. A família inteira está de cabeça para baixo. O casamento está virando um desastre. E quando eu fui humilhada naquele buffet, Rafael, você tinha noção do que estava acontecendo? Ou você estava ocupado demais ficando em silêncio? Eu sei que eu errei, mãe. Eu sei. Mas isso é desproporcional. Você destruiu a vida de pessoas. Eu? Minha voz subiu de tom. Eu destruí? Rafael, eu não desviei dinheiro de crianças pobres. Eu não comprei mansão com dinheiro roubado.
Eu não construí uma vida inteira de mentiras. Eu só trouxe a verdade à tona. Se essas pessoas estão destruídas, é porque construíram castelos sobre areia podre. Mãe, por favor, eu estou te implorando. Faça alguma coisa. Desmente a reportagem. Diz que foi mal entendido. Qualquer coisa. Não. 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 Eu não vou mentir para proteger gente que me tratou como lixo. E sabe o que mais, Rafael? Você está me pedindo para salvar a família da sua noiva. Mas você não moveu um dedo para me defender quando eles me pisotearam. Então não. A resposta é não. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse baixinho: Você não é mais a mãe que eu conhecia. Você tem razão. Eu não sou. Porque a mãe que você conhecia aceitava migalhas. Aceitava desrespeito. Aceitava ser invisível. Mas essa mãe aqui, essa mãe aprendeu que dignidade não é negociável. E desliguei. Fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Uma parte de mim doía. Era meu filho. Meu único filho. Mas outra parte de mim, a parte que tinha sido humilhada, pisoteada, invisibilizada, sentia paz. Sábado chegou. O dia do casamento. Eu não fui, obviamente. Mas recebi relatos. A cerimônia aconteceu no mesmo buffet onde eu tinha sido humilhada. Só que agora, o ambiente estava diferente. Metade dos assentos vazios. Gente cochichando. Olhares de julgamento. Beatriz chegou usando um vestido caro, mas o rosto estava marcado, inchado, velho. Ela tentou manter a postura, a cabeça erguida, mas todos viam. Era uma mulher destruída. Lívia chorou durante a cerimônia inteira. Não chorou de emoção. Chorou de desespero. O vestido branco, o buquê de flores, tudo parecia falso, forçado, como uma peça de teatro mal ensaiada. E Rafael? Rafael ficou parado no altar com cara de quem queria estar em qualquer outro lugar. A festa foi um velório disfarçado. Pouca gente dançou. A comida cara ficou pela metade. Os convidados foram embora cedo. Às 11 da noite, o salão estava praticamente vazio. E foi nessa noite, enquanto eu estava em casa assistindo um filme antigo e comendo pipoca, que recebi uma mensagem de número desconhecido. Era uma foto. A foto mostrava Beatriz sentada sozinha numa mesa do buffet, o rosto entre as mãos, chorando. A legenda dizia apenas: Você venceu. Não sei quem mandou. Talvez alguma funcionária do buffet. Talvez algum convidado com pena de mim. Ou talvez alguém que simplesmente gostava de justiça. Olhei para a foto por um longo tempo e senti nada. Nem felicidade, nem tristeza, nem culpa. Apenas um vazio tranquilo. Beatriz tinha me chamado de fracassada. Tinha dito que eu não existia. E agora, quem estava destruída era ela. Mas isso não me trouxe alegria. Trouxe apenas a confirmação de algo que eu já sabia. Ninguém constrói grandeza sobre crueldade e espera sair impune. Os meses seguintes foram reveladores. A vida de Beatriz desmoronou completamente. Primeiro, a mansão. Com a exposição pública e a pressão social, ela decidiu vendê-la. Mas ninguém queria comprar. Imóvel manchado por escândalo é imóvel desvalorizado. Levou quase um ano para encontrar um comprador. E mesmo assim, vendeu por quase 40% abaixo do valor de mercado. 3 milhões de reais. Ela se mudou para um apartamento pequeno na Lapa. 2 quartos, sem vista, sem glamour. Uma queda brutal para alguém acostumada a viver em palacete. Lívia e Rafael? O casamento rachou em menos de 6 meses. As brigas eram constantes. Lívia culpava Rafael por ter uma mãe problemática que destruiu tudo. Rafael, esgotado, culpava Lívia por ter uma família de mentirosos. Em outubro, menos de um ano depois do casamento, eles se separaram. Lívia voltou para a casa da mãe, o apartamento na Lapa. Rafael alugou um kitnet no Brás. E foi em novembro que meu filho me procurou novamente. Dessa vez, ele apareceu na minha porta, sem avisar. Era uma quinta-feira à tarde. Toquei a campainha e lá estava ele. Magro, barba por fazer, olhos fundos. Mãe, posso entrar? Abri a porta. Ele entrou devagar, olhando para a casa como se a visse pela primeira vez.
Sentamos na sala. Fiz café. Nenhum de nós disse nada por alguns minutos, até que ele começou a chorar. Eu estraguei tudo, mãe. Eu estraguei tudo. Não neguei. Apenas escutei. Eu devia ter te defendido naquele dia, no buffet, quando a Beatriz te humilhou. Eu devia ter falado alguma coisa. Qualquer coisa. Mas eu fiquei calado porque eu tinha medo. Medo de perder a Lívia. Medo de perder aquela vida, aquela família rica, aquele status. Eu achei que casar com ela ia me fazer alguém importante. Mas eu só virei um capacho e perdi você no processo. Tomei um gole de café. Rafael, você não me perdeu por causa daquele dia. Você me perdeu quando escolheu ficar em silêncio enquanto me pisoteavam. Quando escolheu uma vida de aparências ao invés de defender a mulher que te criou sozinha. Ele assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, mãe. E eu sinto muito mesmo. E sobre a reportagem? Perguntei. Você ainda acha que eu fui desproporcional? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, não, eu acho que você foi justa. Aquela família, eles são podres, mãe. Podres de verdade? A Beatriz mentiu sobre tudo. Fingiu ser vítima, fingiu ser santa, mas por trás era só veneno e ganância. E eu fui idiota de acreditar. Você não foi idiota, Rafael. Você foi ambicioso, e ambição sem caráter sempre cobra seu preço. Ele ficou mais 1 hora. Conversamos. Sobre erros, sobre arrependimentos, sobre escolhas. Quando ele foi embora, me abraçou apertado. Mãe, eu sei que não mereço, mas... será que um dia você pode me perdoar? Olhei nos olhos dele. Rafael, perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas voltarão a ser como antes. Mas talvez com o tempo a gente possa reconstruir algo. Algo novo. Algo baseado em respeito. Ele assentiu e foi embora. Não sei se vou perdoá-lo completamente. Talvez sim, talvez não. Mas sei que não vou mais aceitar migalhas, nem dele, nem de ninguém. Quanto a mim, estou bem. Melhor do que estive em anos, na verdade. Comprei passagens para Portugal. Vou passar 1 mês inteiro lá. Lisboa, Porto, Coimbra. Sempre quis conhecer. E agora vou. Sozinha, mas feliz. Minha casa continua pequena. Continua simples. Mas é minha. Minha aposentadoria paga minhas contas. Sobra até um pouco no final do mês. Tenho meu grupo de leitura, minhas amigas, minhas plantas. E tenho minha dignidade. Beatriz me chamou de fracassada. Mas hoje, quem tem mais? Eu, com minha vida simples, mas honesta? Ou ela, numa casa que não é mais sua, com uma reputação destruída, com uma filha ressentida, vivendo das cinzas de uma mentira que durou 20 anos? Justiça não é sempre barulhenta. Às vezes, justiça é silenciosa. É ver quem construiu castelos de areia sendo levado pela maré. É reconstruir tijolo por tijolo a própria vida e perceber que você não precisa de muito para ser feliz. Só precisa de verdade. Minha lição final para você que está me ouvindo. Nunca, jamais, confunda silêncio com fraqueza. Uma mulher que já sobreviveu a divórcios, a humilhações, a dificuldades financeiras, a solidão, não é uma mulher derrotada. É uma mulher de aço. E quando essa mulher decide que já chega, que sua dignidade não é negociável, não há mansão, não há sobrenome, não há dinheiro que possa detê-la. Quem constrói impérios sobre mentiras e crueldade sempre vai cair. Pode demorar anos, pode demorar décadas, mas a queda vem, e quando vem, é devastadora. Eu era invisível, mas agora sou inesquecível. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você teria feito o mesmo que eu? Ou teria perdoado? E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e ative o sininho. Histórias reais de vingança, justiça e dignidade te esperam. Clique no próximo vídeo agora.